paz do nosso Mestre esteja com todos nós, em nossas casas, enfim, em todos os lugares. Vamos falar sobre das contradições e das mistificações. Das contradições. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que os adeptos não estão de acordo entre si, que todos não partilham a mesma crença. Em uma palavra, que se contradizem. Se dizem eles o ensinamento vos é dado pelos Espíritos, como ocorre que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esse argumento ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, antes de tudo, que essas contradições, das quais certas pessoas fazem uma grande ostentação, são, em geral, mais aparentes do que reais, que se prendem mais à superfície do que ao fundo da coisa e que, por conseguinte, são sem importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. As contradições de origem humana foram suficientemente explicadas, ao qual nos reportamos. Então foi explicado no outro capítulo, que agora não será dito, mas para frente será explicado. Cada um compreenderá que no início, quando as observações eram incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões das quais 3/4 já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções, e à parte, algumas pessoas que não desistem facilmente das ideias que acariciam ou conceberam, pode-se dizer que, hoje, há unidade na imensa maioria dos espíritos, dos espíritas, pelo menos quanto aos princípios gerais, se não pode ser em alguns princípios insignificantes. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado sob todas as suas faces. À primeira vista, pode parecer espantoso que os espíritos não pensem da mesma forma, mas isso não pode surpreender a quem se inteirou do mundo infinito de graus que deve percorrer antes de atingir o alto da escala. Supondo-lhes que deve percorrer antes, devemos ter uma igual apreciação das coisas. Seria supô-los do mesmo nível. Pensar que todos devem ver o que é certo, o que é justo, seria admitir que todos chegarem à perfeição, o que não ocorre, o que não pode ser. Se considera que não são outra coisa senão a humanidade despojada do envoltório corporal. Os espíritos de todas as classes podem se manifestar, e disso
Resulta que suas comunicações levam a marca da sua ignorância ou do seu saber, de sua inferioridade ou de sua superioridade moral. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, deve conduzir as instruções que demos. É preciso não esquecer que entre os espíritos, como entre os homens, há falsos, semi-sábios, orgulhosos, presunçosos, sistemáticos. Como não é dado senão aos espíritos perfeitos tudo conhecer, há para outros como para nós mistério que explica sua maneira, segundo suas ideias, e sobre as quais deve dar opiniões mais ou menos justas, que por amor próprio fazem prevalecer e que gosto de reproduzir em suas comunicações. O erro é de algum de seus intérpretes terem espousado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e delas se terem feito os editores responsáveis. Assim, as contradições de origem espírita não têm outra causa senão a diversidade na inteligência, os conhecimentos, o julgamento e a moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos para tudo conhecerem e tudo compreenderem. Para que serve? Os ensinamentos dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não oferece mais certeza do que o ensinamento humano? A resposta para isso é fácil. Aceitamos com igual confiança o ensinamento de todos os homens entre duas doutrinas, damos preferência àquela cujo autor nos pareça mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, o menos acessível às paixões. É preciso agir de igual modo com os espíritos, se entre eles há os que estão acima da humanidade, há muitos que a ultrapassaram, e esses podem nos dar instruções que procuraríamos em vão entre os homens mais instruídos. A distinguir a turba dos espíritos inferiores é que se faz mister se dedicar para esclarecer-se, e é esta distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas próprias instruções têm um limite, e se não é dado aos espíritos tudo saberem, com mais forte razão, isso deve ocorrer entre os homens, com eles mesmos. Há, pois, respostas sobre os quais os interrogariam em vão. Veja porque lhes é proibido revelar, seja por serem eles menos ignorantes e sobre as quais não pode nos dar senão sua opinião pessoal. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos dão como verdades absolutas. Sobretudo, com relação que deve ficar oculto, como o futuro e o princípio das coisas é que insistem mais, a fim de se darem ao ar ou estarem na posse dos segredos de Deus, e também sobre esses pontos há mais contradições. Eis as respostas dadas pelos espíritos às perguntas seguintes, relativas às contradições. O mesmo espírito, se comunicando em dois centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias. Se os dois centros diferem entre si em opiniões e pensamentos, a resposta poderá lhe chegar deturpada, porque então estão sob a influência de diferentes colunas dos espíritos. Não é contraditória, mas a maneira pela qual é dada. Concebe-se que uma resposta possa ser alterada,
mas quando as qualidades do médium excluem toda ideia de má influência, como ocorre que os espíritos superiores tenham uma linguagem diferente e contraditória sobre o mesmo assunto, com pessoas perfeitamente sérias. Os espíritos realmente superiores não se contradizem jamais, e sua linguagem é sempre a mesma com as pessoas. Pode ser diferente segundo as pessoas e lugares, mas é preciso prestar-lhe atenção, pois a contradição não é senão aparente. Está nas palavras do que no pensamento, porque refletindo, descobre-se que a ideia fundamental é a mesma. Assim, pois, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, de acordo com o grau de perfeição daquele que o evoca, porque não é sempre bom que todos tenham a mesma resposta, uma vez que não são bastante avançados. E é exatamente como se uma criança e um sábio te fizesse a mesma pergunta. Certamente responderia a um e a outro de modo a ser compreendido e de o satisfazer. A resposta, embora diferente, teria, aliás, o mesmo fundo. Com qual objetivo? Os espíritos sérios parecem abonar junto a certas pessoas ideias e mesmo preconceitos que combatem junto de outras. É preciso que nos tornemos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem arraigada sobre uma doutrina, mesmo falsa, é necessário que desviemos dessa convicção, mas pouco a pouco. Por isso, nos servimos frequentemente de suas palavras e nos damos o ar de aprofundar em suas ideias, a fim de que não se ofusque de repente e não cesse de se instruir junto de nós. Aliás, não é bom contrariar muito bruscamente os preconceitos. Esse seria o meio de não ser mais ouvido. Eis porque os espíritos falam com frequência, no sentido da opinião daqueles que os escutam, a fim de conduzi-los pouco a pouco à verdade. Aproprio sua linguagem às pessoas, como tu mesmo o farias, se és um orador um pouco hábil. Por isso, não falarão a um chinês ou a um maometano, como falarão a um francês ou a um cristão, porque estariam bem seguros de serem repelidos. É preciso não tomar por contradição o que frequentemente não é senão uma parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa marcada por Deus, cumprem-na nas condições que julgam convenientes para o bem daqueles que recebem suas comunicações. E por aqui, caríssimos irmãos, vamos parando, né? Vamos dando uma pausa, porque, como se vê, é tudo muito descritivo, narrativo, né? Para não tornar-se cansado aos vossos ouvidos, né? O mesmo, porque é sempre escutando, às vezes a pessoa se perde, não está prestando atenção, ou dependendo do assunto também não interessa, e assim vai. A gente vai procurando cada passo, cada instante, cada minuto, fazer com que as pessoas se interem desse assunto, tenham gosto, tenham conhecimento, aprendam e passe, sobretudo, para as pessoas que necessitam. Até lá!